Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei? E o sol amanheceu muitas vezes, até que o sonho profético de São João Bosco se fizesse verdade no Planalto Central brasileiro. Naquele instante, a profecia do religioso se esboçava nos traços mágicos de Lúcio Costa, nosso mestre maior no urbanismo universal, e se comportava em formas renovadoras nos projetos arquitetônicos de outro poeta da criação, Oscar Niemeyer. A transferência da sede do governo para o interior da colônia já era uma preocupação dos portugueses no século XVIII. A ideia era afastar a capital dos portos marítimos para protegê-la de prováveis invasões. Mas só depois da proclamação da República, em 1892, foi criada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. No comando estava o engenheiro e astrônomo Luiz Cruz. O relatório da Missão Cruz não deixava dúvidas. Além dos predicados terrestres, o clima desses lugares é perfeitamente regular. Neles reina constante aragem, sempre junta a uma temperatura invariável. As noites são tão claras como o dia, sem ventos nem frio áspero. Em conclusão, entendo que aí tudo se reúne para facilitar absolutamente a existência humana. Durante décadas, os planos de transferir a capital foram deixados de lado por causa de crises econômicas e convulsões sociais. Mas na campanha presidencial em 1955, Juscelino Kubitschek assumiu o compromisso. Eleito, criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, e nomeou pessoas de sua confiança como Israel Pinheiro para presidente e Bernardo Sayão, Ernesto Silva e Oscar Niemeyer para a diretoria da empresa. Uma lei, votada como desafio para o governo, determinou a data de 21 de abril de 1960 para a transferência e inauguração da cidade. A Nova Cap lançou um concurso público para o projeto de urbanismo da nova capital. Lúcio Costa, com seus traços modestos, mas geniais, foi o escolhido entre 26 concorrentes. A primeira construção em Brasília foi o Catetinho, sede provisória do governo federal. Aqui, Juscelino Kubitschek dormia nas visitas semanais ou partia para as obras. Em maio de 1957, foi rezada a primeira missa de batismo de Brasília, uma cidade que acabava de nascer. Pessoas participaram da celebração conduzida por Dom Carmelo Mota, de São Paulo. Será o acontecimento máximo desde o grito do Ipiranga. Será o avanço histórico de 135 anos, pois desde a independência nacional deveria ter se consumado. Uma multidão se apresentou ao enorme canteiro de obras no Planalto Central. Mineiros, goianos e principalmente nordestinos fugidos da seca. Eram os candangos, expressão que os africanos usavam para se referir aos portugueses colonizadores. Quer dizer desprezível, sujo, mas em Brasília ganhou outro sentido: trabalhador, operário. A sorte está lançada. O mundo de candangos desperta o cerrado ressoante de sons metálicos e de inesgotável energia humana. Homens e máquinas se revezam no trabalho que não para. Surge a primeira obra de alvenaria na nova capital, uma ermida, em homenagem a São João Bosco, que em 1833 identificara em suas visões o local onde seria construída Brasília. Em mais de 1000 dias de trabalho, uma das poucas interrupções aconteceu pela morte de Bernardo Sayão. Ele foi atingido pela queda de uma árvore durante a construção da rodovia Belém-Brasília. As obras foram realizadas dentro do prazo determinado pela lei. A cidade de arquitetura inovadora e revolucionária estava pronta. Visitantes de países do mundo inteiro vieram ver de perto uma cidade erguida em plena solidão do descampado, obra de Oscar Niemeyer.
As festas de comemoração duraram 3 dias. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 bilhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Juscelino Kubitschek havia iniciado uma nova era, a da integração nacional. Para nós, acadêmicos em geral e cientistas políticos em particular, iniciativas desse tipo, né, estudos de casos sobre a realidade política local e também nacional, já que nós temos que lembrar que somos a capital da República, temos os 3 poderes aqui, iniciativas desse tipo, eu estava dizendo, são muito bem-vindas, porque a ciência política brasiliense ainda sofre, a meu ver, e falo isso da perspectiva de quem está na UNB desde 1987, justamente lecionando ciência política, na graduação e na pós-graduação. A ciência política brasiliense sofre de uma alienação inexplicável, que é o seguinte: o Congresso está a poucos metros da universidade, tá? Palácio do Planalto também, Palácio do Buriti, idem, não é? E, no entanto, né, existem alunos, não os meus, porque os meus eu obrigo-os a fazerem um turismo cívico pelo Congresso, né, pelos 3 poderes. Mas tem gente ali que sai da UNB sem nunca ter entrado no Congresso, sem nunca ter ido à Câmara Legislativa do DF, não é? E, então, que cientista político é esse, né? Eu digo assim, olha, se nós fôssemos antropólogos, seriam os índios. Como nós somos cientistas políticos, os nossos índios são os políticos, né? Nós precisamos conhecê-los, precisamos ver como eles trabalham, precisamos conhecer os valores, tá certo? As convicções, tá? As ambições, né? Que alimentam a carreira de cada um, né? E então eu acho que um estudo desse tipo, trazendo um pouco mais de realidade, não é, para a análise política, né, da história contemporânea, da história imediata do nosso Distrito Federal, um estudo desse tipo é muito bem-vindo. Joaquim Roriz é uma pessoa nascida em Goiás, aqui na região. Meu sogro era o proprietário de todas as terras do Distrito Federal. E meu pai era proprietário das terras de Taguatinga e região. De maneira que eu sou de Brasília antes dela nascer, existir. Eu sou brasiliense, em razão disso. De forma que eu sou resultado de uma situação muito clara à sua definição. Eu sempre, na minha casa, meu pai era político, mas político muito regional, político. O maior mandato que ele disputou foi de vereador. Mas eu via na minha casa esse assunto de política, e que era o assunto do almoço, era o assunto do café, era o assunto do café da manhã. Se falava só em política. E lá na minha casa eu sempre ouvia que política é fazer o bem. Política é procurar aqueles que precisam da política para ser ajudado. E com isso eu cresci. Com isto eu passei a interessar pelo processo, pela política. Aconteceu que o presidente Sarney indicou o governador Roriz, que na época era uma pessoa que não fazia política em Brasília. E praticamente eu comecei assim, né, assim, a relação com o governador sendo oposição. Aí é uma curiosidade que a gente tem que colocar. Por que o Roriz foi governador quando havia aqui 8 deputados eleitos constituintes, 3 senadores? O Roriz era um homem que era experiente, ele vinha de Goiás,
tinha sido vereador, tinha sido deputado estadual, tinha sido deputado federal, era interventor, era vice-governador, era interventor em Goiânia. E nós todos aqui, mesmo constituintes, nós éramos amadores, todos nós. E naturalmente o presidente Sarney escolheu uma pessoa que tinha um conhecimento, uma experiência grande, que era o Roriz quando veio para cá. O Roriz quando veio, ele teve muita oposição, não? Inclusive eu, que achava que Brasília devia escolher uma pessoa daqui do Distrito Federal mesmo, das pessoas que conheciam. Até porque a nossa experiência anterior era uma experiência, de certa maneira, não sei se ruim, mas uma experiência que deixava a desejar. A maioria dos governadores, até aquela época, era de pessoas que não tinham nenhum conhecimento sobre Brasília. Eram pessoas que o presidente da República chegava, colocava, não havia eleição, como o próprio Roriz também foi colocado, né? E que vinham para cá e muitas vezes não tinham conhecimento da estrutura ou do desenvolvimento da capital da República. O que, aliás, foi uma injustiça, porque o Roriz praticamente conhecia toda essa área aqui, mas a gente não sabia, né? Não tinha conhecimento disso. Então ele era um profissional da política e nós éramos todos amadores. No início ninguém dá nada por ele, tá? Porque a gente conhece a rivalidade que existe entre brasilienses e goianos, né? Ele é natural lá de Lusiânia, né? Aqui no entorno do Distrito Federal. Não é um homem, digamos assim, que possa dizer é reconhecido pela sua cultura, tá? Pelo seu saber livresco, formal, mas uma verdadeira raposa política e talvez o político mais bem sucedido até hoje da história do DF e, sem dúvida alguma, pelo menos para mim, aquele cujas várias administrações à frente do Palácio do Buriti foi o que deixou as maiores marcas, tá certo, na cidade. Primeiro, o PT sempre defendeu que houvesse eleição, sobretudo para governador. Então nós defendíamos que o governador do Distrito Federal fosse eleito pela população através do voto direto. E com a indicação de um governador biônico era a nossa primeira e maior objeção. Percebemos que a política que o Roriz fazia era uma política que não estava condizente com o que o PT sempre defendeu. E ainda mais vindo indicado naquela época por um governo que nós tínhamos feito oposição, que foi o governo Sarney. Quem durante toda a vida, vamos dizer assim, tinha lutado, não é, pela autonomia política do DF, eram pessoas de classe média alta, professores, alguns empresários, né? Eu lembro aqui o Lindbergh Ziscuri, né, da Associação Comercial, o próprio Osório Adriano, né? Então, quer dizer, eram pessoas que tinham alto status, né? E que lutavam por essa autonomia e pensavam até, eu acredito até que com justiça, né? Com justeza, pensavam que quando surgisse a oportunidade da ocupação pela via eleitoral, né? De cargos aqui no Distrito Federal, né? Ou no Congresso Nacional representando o Distrito Federal, eles viam que eles poderiam, seriam eles, né? Seriam eles, já que uma questão de justiça estavam lá na vanguarda dessa luta há mais tempo. Olha, o Roriz vem para bagunçar com todo esse quadro, né? E melar todas essas expectativas. Não era um governador que olhava para Brasília como uma cidade que tinha que ter um desenvolvimento, mas que tinha que ter a preservação também, que tinha que ter planejamento. Foi uma cidade planejada. Brasília foi criada a partir de um planejamento. E o Roriz fez exatamente o contrário. O Roriz sempre foi a antítese do planejamento. Tudo que ele fez foi sem planejamento. Uma das últimas ações do Roriz foi a ocupação do Itapuã, em que ele desceu lá de avião e mandou as pessoas ocuparem. Vai no Itapuã para ver como é que é. Vai na estrutura para você ver qual a largura das ruas, qual a situação. Então, sem nenhum tipo de planejamento. Eu encontrei a cidade completamente... Era gente na porta do Buriti o dia todo.
e só pedia moradia, porque era o grande apelo do povo na época, era a moradia. Né? Hoje, depois mudaram, né? Essa coisa foi avançando, mas a moradia era fundamental. Era caravanas e caravanas na porta do Buriti, dia e noite, sabe? E trazia faixas: governador, queremos moradia, governador, precisamos de moradia. Quer dizer, aquilo eu fui chegando a uma conclusão que eu tinha que resolver o problema de moradia. Com isso, eu precisei de construir 9 cidades, com água, esgoto e, enfim, energia, iluminação. Você imagina o sujeito que morava em favela, nas favelinhas mais precárias, passar a ter um lote, ter uma casa, e ter lote para ele próprio construir sua casa. Ele era o trabalhador, eu fazia mutirão de pedreiros, né? E os ajudantes eram os próprios proprietários. Quer dizer, mas então eu gerei uma esperança. Nós geramos uma esperança na medida que eu não dei casa, eu dei lote. Dei lote com escritura em nome da mulher. Em nome da mulher. E eles foram lutando para construir, eu apoiando. Material de construção, eu comprava milhões de material de construção, muito mais barato, cedia pelos mesmos preços. Quer dizer, então eles conseguiram iniciar uma casa e construir a sua casa. Cada um construiu a sua. Foi um verdadeiro mutirão na cidade. Olha, a imagem do governador ela foi muito desgastada pelo trabalho muito bem feito pela oposição, o PT em especial.